Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, véspera de feriado, ou feriadão para quem possa fazer, né? Mas amanhã é o retorno às atividades aí da dupla Grenal e a volta do Renato, né? Ele que nem coletiva prestou, no domingo saiu correndo porque tinha compromisso cedo no Rio de Janeiro, né? Então amanhã o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, a realidade é essa. O próprio presidente já disse, teve uma reunião na segunda-feira do Conselho de Administração, é a vida que segue. Vamos ver. Será que ele vai falar? Não vai falar? Bom, mas esse é a situação e o Renato, né? Enquanto isso, a volta exatamente para que os clubes aí busquem os seus objetivos. O Grêmio se manter aí no G4 e o Internacional, segundo o Cudê, extremamente otimista. Temos que ganhar os 12 jogos restantes aí e querendo vaga também, pelo menos numa pré-Libertadores. É sonho, não é? Futebol tudo pode acontecer, né? Até, inclusive, matematicamente, o Grêmio ainda tem, sim, condições de chegar ao título, embora o Botafogo tenha que perder muitos pontos aí, já que abriu uma grande vantagem e aumentou em relação à rodada do final de semana, vencendo o Fluminense e o Inter, dois clássicos, né? E o Inter vencendo o Grenal, o Grêmio perdendo o clássico Grenal. Bom, nosso Dois Toques, se você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto, 11 da Claro Net, mas pelas plataformas digitais, vamos para o mundo através das redes sociais. Você tem o Facebook da Rede Sul, né? E também o YouTube da Overgor. Então, é bom que você vá lá, curta, compartilha, assista a hora que der, ao vivo, depois, como ficar melhor para você. Mas estamos aí, ou seja, por grande parte do Rio Grande, o Brasil afora também. Estamos na Desso TV lá de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, na nossa Serra Gaúcha, né? E a Desso TV está na TV a cabo e nas plataformas de streaming. Aí diversas operadoras, na Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, no canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV para todo o Brasil, canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70, e também estamos aí na TV Mais, canal 46, através da operadora Tubarão, e a operadora Tubarão, chegando pelo canal 46 da TV Mais, nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Charqueadas, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo e Encruzilhada do Sul. E nas cidades, o canal 46, nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul e São Leopoldo, também pelo sinal da Claro Net, como você tem o canal 11 da Rede Sul de Televisão. Tem o Instagram, né, da Rede Sul, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá, para a gente falar sempre as coisas do esporte e futebol, especificamente aí do nosso futebol gaúcho. Nosso Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha todos nós, né, completados aí no último mês de maio, 120 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai, hein? O Senai sempre lhe proporcionando cursos técnicos aí, para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, quem faz curso técnico para Senai, acesse senairs.org.br, confira os cursos disponíveis na sua região. Repetindo, quem faz curso técnico para Senai, acesse senairs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, né, que esteve aí apenas um gol e marcou esse gol no último domingo, diante do Brusque, aos 51 minutos. Mas depois, né, o VAR, a decisão aqui foi impedimento, foi mão, não foi, inclusive, desde ontem, né, o São José colocou uma nota oficial, pediu, né, os áudios do VAR, mas na realidade não vai acontecer absolutamente nada, né? Mas foi uma lástima, ou seja, a um pontinho, a um gol, né, o São José estaria na Série B. E o Juventude, que está aí, entre os 4 na Série B, o Caxias subiu da D para C, ou seja, parece que o Juventude, com todas as possibilidades de acesso, próximo ano, não teremos, né, ninguém aí, nenhum gaúcho na Série B. Teríamos o São José se não tivesse acontecido a situação toda. Bom, mas vamos lá, vamos em frente. Bom, vamos em frente também. Nossos Dois Toques de hoje, recebendo aqui, como eu digo sempre, não tem erro, né? Quem foi, sempre será. O craque
Larry Chaves, jornalista Flávio Fiorin e o conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli. Amanhã é a representação. E aí? Amanhã? Amanhã, quinta-feira, é a representação, né? O Renato vai vir? Ele trabalha vai vir? no feriado? Ah, pois é. Inclusive, a representação é às 10 horas da manhã e é um treino físico. Ele geralmente, no treino físico, ele diz, não, aí treino físico eu não tenho. Vamos ver se ele vai aparecer de manhã. Aquele vídeo das redes sociais era real? Que apareceu em várias redes aí, que ele estava na beira da praia? Eu acho que era foto antiga. Era foto antiga, não sei. Mas ele estava no Rio, não tem porquê, não tem o direito disso. E até porque, né, Fiorim? É folga dele, né? É folga dele, ele tem todo o direito. Não ficou bem esclarecido o porquê dessa rapidez e falar quem perdeu o Grenal. Essa foi a questão. Ele está de folga, está tomando a cervejinha, está na beira da praia, onde ele tiver, problema dele. Folga é folga. A questão foi o que aconteceu, né? Eu quero ter a opinião, até porque é um conselheiro, o Fumagalli, né? Exatamente. Porque foi o que eu disse, tenho dito, né? Disse na segunda, disse ontem. A coletiva, primeiro porque é protocolar, ela é protocolar. Tá? Isso é Conmebol, a FIFA, e não tem nada a ver. Porque ele deu deu uma mijada na imprensa na sexta-feira, porque os cornetinha, os comentaristas de ar-condicionado, a função do jornalista é comentar, elogiar quando vai bem e criticar quando vai mal. Né? E aí depois ele toma uma atitude, olha, no mínimo uma insubordinação. A gente já discutiu bastante, mas continua repercutindo isso, e amanhã talvez, né, se tem um maior esclarecimento, embora não vai acontecer nada, absolutamente nada. Na segunda-feira teve uma reunião, né, do Conselho de Administração, aí pouco se discutiram, as informações são essas, e o presidente já disse na segunda-feira, no domingo, após o jogo, né, a vida que segue, porque não vamos punir o clube. Né? A campanha do Grêmio é excelente, o time que veio de uma segunda divisão, com 44 pontos aí, está numa zona de Libertadores, está meio ameaçado, pode daqui um pouco não conseguir, mas a campanha do Grêmio é que eu digo sempre, nenhum gremista, né, Fumagalli, acreditava que o Grêmio estivesse fazendo uma campanha como está fazendo. São duas coisas diferentes. Primeiro, o Grêmio tem o efeito Soares. Se você tirar o Soares do Grêmio, o Grêmio tem um desempenho péssimo nas partidas. Sim, e o que aconteceu no Grenal, se não fosse ele... Se não fosse ele, ia ser o vexame. O que acontece é o seguinte, vamos pegar assim outubro de 2020. Toda vez que começam a falar que o Renato é um dos melhores ou o melhor técnico do Brasil, eu fico arrepiado. Porque E foi apontado. Porque o que acontece? Como segundo melhor até a última rodada. Eu trabalhei penúltima rodada. Trabalhei 25 anos em grandes companhias. Então, quando tu recebe um elogio, tu tem que prestar atenção. Porque se tu está sendo elogiado, tu está sendo observado. Não é só as tuas virtudes que estão sendo observadas. Teus defeitos também estão. Ninguém é 100% de virtudes. Ele começa a ser elogiado, ele acredita, porque ele sempre acredita que é o melhor técnico do Brasil, e ele não é. E ele acredita nisso. Quando ele recebe esse elogio, ele se infla. Dá para ver que depois que começaram a elogiar ele, veio Santos, veio Vasco, veio Bragantino, empate com Fortaleza e a derrota no Grenal. Então, mas é como eu disse, tem que ver o geral. Não pode, não pode. Olha, o que acontece é o seguinte. Se tu é funcionário do clube, tu tem que ter responsabilidade de dar resposta para a torcida. Tu não pode só dar entrevista quando tu ganha. Eu olhei os voos. Eu olhei os voos, tá? E eu trabalhei 10 anos fora do estado do Rio Grande do Sul. E eu vinha quase todos os fins de semana ao Rio Grande do Sul. E eu sei muito bem como é que funciona o horário de aeroporto, Primeiro eu vou para o Rio às 6 da manhã de segunda-feira. Tem compromisso no Rio. Na segunda-feira, tu pode perfeitamente, tu mora do lado do aeroporto, não precisa sair correndo. Eu acho um erro isso, a pessoa sair correndo, quer dizer que ele já contava como ganha o Grenal, então ele não assiste jogo, ele não estuda o adversário, não existe jogo jogado, meu amigo. Então, para mim, acho que o Grêmio deveria começar a pensar 2024 de forma diferente. Porque eu não eu acho que está ameaçado. Porque o Grêmio não pode viver mais do mesmo. Qualquer pessoa que não entenda futebol, um leigo, chega aí, assiste algumas partidas do Renato, já sabe como é que ele vai substituir, como é que ele pensa, quais são as alternativas que ele sempre adota, o que ele faz se ele está perdendo. Qualquer pessoa medianamente ligado percebe. Imagine os técnicos adversários. Então, me parece que ele é muito mais estudado do que ele estuda os técnicos adversários.
Basta ele pegar um técnico que está focado no trabalho e ele tem problema para ganhar e acaba perdendo até. Essa é a minha opinião. Para mim, eu não tenho... O Renato é um grande ídolo meu como jogador. Como técnico, eu acho ele mediano. Não coloco ele entre os 5 melhores do Brasil. Isso aí é o que eu sempre digo. Eu acho que ele é indiscutível, a idolatria dele, valeu uma estátua em vida. Ok, tudo bem. Agora, ele como técnico, como todos, tem erros e acertos. Né? Mas ele parece que ele manda e desmanda no Grêmio, quer dizer. Né? Os comentários nacionais, os comentários aí nas redes nacionais, foi exatamente isso aí. Né? Que o Renato determina ao presidente o que deve ter ser feito. Eu acho que não é assim. Nem com o Romildo não, era mas assim. Mas é isso que passa. Nem com o presidente Romildo era assim. Eu acho que não é assim, tá? É evidente que ele, por ser o Renato, o maior ídolo da história do clube, ele é o Renato, né? Não, agora, a idolatria dele não se tira, né, Fumagalli? Agora, tem limite para você... É que nem esse negócio da mãe que a filha é estuprada pelo amante e ela defende o namorado e critica a filha. Nós temos que defender o Grêmio, não o Renato. Essa é a minha opinião. Mas olha aqui, até nos sites, televisões e tudo, até uma das manchetes que tinha da Sport Center, né? Aí diz, o Renato mostra que ele manda no clube mais do que o presidente. É isso que passa, né? Aqui a gente sabe, mas é isso que passa nacionalmente, ou seja, esse comunicado, ele fez um comunicado ou fez um pedido? O presidente que ele fez um comunicado. Uma coisa é um funcionário te comunicar alguma coisa, não, mas pare um pouquinho, isso não pode ser feito. A outra é tu pedir. Né? Presidente, eu posso? Eu acho que nós temos que separar aquilo que é falado para a imprensa, tanto pela direção quanto pelo Renato. Mas se viu no domingo, o presidente se contradizendo, né? Que acontece dentro do clube. Eu não acredito que o Renato não seja subordinado e bem subordinado ao Guerra, porque o Guerra não permitiria isso. O Guerra é um que consegue um pouco, porque os outros não. O Guerra é Mas um. É a função. Eu já disse isso aqui na segunda, na terça. O Larry está aqui, viveu mais vestiário, né? Eu sou da época que vivia vestiário até a porta. Hoje os jornalistas não têm mais isso aí, né? São coletivas, não tem acesso, não vê treino, não vê nada, só liberam para ver as imagens, fazer os registros, né? Era diferente, na época a gente entrevistava, terminava os jogos, entrava nos vestiários, tinha as nossas fontes, então a gente tem um pouquinho de conhecimento. Eu estou dizendo desde segunda-feira, do que vive vestiário. Houve uma rixa no vestiário após o jogo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. O presidente vim daquela maneira, o Alexandre Mendes vim para a coletiva constrangido, aquilo houve ali, não tenha dúvida nenhuma. O presidente já sabia, ele teria dito, teria falado, tá, tudo bem. Tá? Mas... Bom, uma coisa é certa, ele já tinha passagem em mãos, porque tu não vai comprar passagem, tudo bem. Mas tu tem mil alternativas, vai lá, diz, olha... Vou falar 5 minutos. Não é nem 5 minutos. Olha, o jogo foi assim. Olha, me desculpe, eu não tenho mais tempo, porque eu tenho uma passagem marcada, estou viajando agora. Até logo, obrigado. Como ele faz se ele quiser. Ele sempre faz isso. Já fez. Ou poderia ter avisado durante a semana que ia viajar. Aí sim. Aí ele teria, ou seja, aceito pela direção, né, um comunicado via assessoria de imprensa. Olha, o técnico Renato, após a partida... Porque aí tu não sabia se tu ia ganhar, perder ou empatar. Após a partida, ele não concederá a coletiva porque tem um voo marcado, viagem. Tá bom, acabou. Sim, não teria problema. Então, foi tudo criado naquele momento. O Cadu, a gente está vendo aí, infelizmente, uma situação de guerra, onde a coisa que mais tem é guerra de informação, né? Também tem isso. No futebol tem muita guerra de informação. Como teve até hoje dos Soares também. Um diz uma coisa, outro diz outra, né? Mas olha aqui, olha... A verdade a gente não sabe. Olha, o Renato é craque. Ele foi craque do futebol e é craque nisso também. Porque hoje é quarta-feira. Como diria o domingo. Campeão dentro e fora de campo. O Grenal foi no domingo. Segunda, terça, hoje quarta-noite. Não se fala no jogo. Não se fala no chocolate que o Grêmio levou. Não se fala nos erros do Renato, em termos de montar a equipe, o que foi, o que não fez. O que ele fez? A semana inteira de treinamento, o adversário, um clássico, veio de uma trágica eliminação. Não se fala. Se fala no quê? Isso que nós estamos falando agora. Ele consegue tirar o foco sempre nas derrotas. Aí quando ganha, aí ele vem e fala. Aí ele diz, tipo aquilo que se fala, que você vai ver aqui. Pô, aí quando o Grêmio ganha, ele ganha. Quando ele perde, são os jogadores. Mas, Cadu, tu disseste no início do programa que não se esperava essa posição do Grêmio no campeonato, que é uma grande verdade. É verdade, mérito dele. Claro. Agora, então, fica fácil, porque ele vai dizer, quando voltar, que o objetivo do Grêmio é a vaga, e que ele está bem na vaga, e pronto. Mas foi o que ele disse.
Aí ele dá, né, aquela entrevista que eu disse, lá, dando um xixi na imprensa aí, que não é isso e aquilo, e depois o Adriel não foi polido, né, pela uma indisciplina ou uma insubordinação. Isso que ele fez é uma insubordinação, não é indisciplina, né? Mas tudo bem, eu acho que o Grêmio tem que manter. Agora, essa questão que tu colocaste, eu também acho que está ameaçada a permanência dele ano que vem, mas o futebol é que dá as regras. Se ele classificar ali em segundo, terceiro, não tem como ele não continuar. Agora, corre o risco, né, porque tem muita gente junto ali, de perder essa bola. Aí é outra situação. Cadu, tem duas coisas importantes. Tá? Primeiro, é o que sobra num vestiário depois da saída do Renato. Na gestão Romildo, o Renato saiu e o Filipão assumiu ali. O Filipão apresentou a lista de dispensas. Porque se tu quiser montar uma nova equipe para 2024, tu tem que tirar a bruxaria fora. Senão, lá em março, estão pedindo a volta do Renato. É que eu digo assim, ó, o Grêmio não se preparou para ter um outro técnico que não seja o Renato. É o Renato sempre. É um problema, é o Renato. É um problema, é o Renato. O Grêmio não estava mal ali, estava na segunda divisão. Que o Grêmio subiria naturalmente. Naturalmente iria subir. Né? O ano passado. O que o presidente Romildo falar? Renato. Né? Em outras situações, Renato. Aí sai o Renato, vem Filipão, que também é um dos técnicos mais vitoriosos do Grêmio, com problema. Né? Vem fulano, dá problema. Ciclano, dá problema. O Renato vivia reclamando do calendário da CBF, que não tinha tempo para treinar, agora que tem tempo para treinar, ele não treina. Agora o Inter também deu folga de Pois não tem coerência nenhuma. Agora, como é que o jogador reage a isso? Embora eu sempre diz, o Renato é um grande gestor de vestiário, isso aí ele bota craque nisso, diferenciado. Mas como é que o jogador recebe? Daqui a pouco tu sai, tu perde um clássico, uma situação de domingo, daqui a pouco teu técnico vai embora, não fala com o teu grupo, vai falar quinta-feira, vai falar pro grupo. Como é que de repente o jogador pode reagir disso, Larry? Mas o que eu tenho a dizer é que nesse caso é um caso excepcional, porque a relação do Renato com o Grêmio é uma relação completamente diferente de outros técnicos. Então, assim, eu não tenho nem como opinar a respeito disso, porque ele tem muito poder dentro do Grêmio, embora pareça que tanto esse presidente como o outro tem o comando, né? Mas, de certa forma, parece que, para quem olha de fora, pensa que o Grêmio é sempre tem o presidente e o Renato. Essa é a impressão de fora, de quem observa de fora. Mas essa questão que tu falaste antes sobre a imprensa, que se fala que a imprensa não vê os treinamentos, talvez isso aí esteja muito ligado à questão das redes sociais, que hoje tem muita gente que fala sobre futebol e acaba confundindo muito os torcedores, porque tu recebe notícia de tudo que é lá, tu não sabe o que é verdade, o que é mentira. E muitas vezes notícias plantadas para se ganhar like, para ganhar visualização. Exatamente. Tem os sérios, como tudo na vida. Tem os sérios e tem os picareta. E aí tem E aí como é que tu vai filtrar isso aí? Quem são as pessoas que realmente têm a notícia e quem trabalha sério com futebol e quem vive do futebol? Né? Então tem muito, digamos, especulador no meio. Hoje todo mundo pode opinar sobre isso. E naquele tempo onde os jornalistas entravam para assistir os treinamentos, e eu não sei porquê, mesmo que fosse num lugar fechado, com vidros, que as pessoas só pudessem observar treinamentos, desde que o técnico impõe algumas coisas que em alguns treinamentos ele não queira, para que não dê armas para o adversário. Mas em outros momentos não vejo problema dos jornalistas credenciados olharem os treinamentos. Mas é que hoje, mas essa é a questão. Por que acontecem as coletivas? Porque são muitos veículos hoje, é rádio web. Além dos veículos tradicionais, são rádio webs, canais de YouTube. Então, isso mudou muito depois da pandemia também. Isso aí, ou seja, aí tu não tem como, tu não tem mais aquela de tu perguntar. Daqui um pouco, aí todo mundo fala, o Napoleão que vem aqui, mas a imprensa não pergunta, a imprensa não pode mais perguntar, era completamente diferente. Tu pergunta, ele responde, passa o microfone para outro, passa o microfone para outro. Tu não tem uma réplica. E às vezes tem um lá no meio com um assunto nada a ver, tira o foco da parte. Há uma contradição nisso, porque eu acho melhor tu trocar ideia com um jornalista profissional que vai tratar uma informação como informação, do que tu abastecer fake news. Mas é porque esse crescimento aí tem uns que são canais até oficiais dos clubes. São os canais até de Grêmio Internacional, né? Então, aí realmente é difícil.
Bom, mas a questão é essa, eu não acredito que amanhã, talvez ele fale, talvez não fale, nem vá falar, né? Porque o presidente já deixou bem claro que é a vida que segue, e está certo, não tem, o presidente está correto, não tem como punir o clube, não tem como punir o clube. Como é que vai punir o clube? O Grêmio está numa situação como essa. Eu repito, que nenhum gremista acreditasse que o Grêmio estaria numa situação como essa. Porque lá no início do ano, o que disse a comissão técnica, o que disse a direção? Não, nós queremos vaga aí numa competição sul-americana. Se fosse na própria sul-americana, estaria bom. O Grêmio está aí com vaga direta. Olha, corre um risco, está ameaçado, está meio embolado, vai depender do próprio Grêmio, né? Mas Já não começou a aparecer algumas mídias aí que ele estaria conversando ou ia conversar com o Botafogo? Não, ano mas que vem? isso é fake. Isso é fake. Pois é, Não, abre margem para essas coisas. Fake. O Botafogo não entregaria para ninguém. Não, É um isso é trabalho fake. que está indo... O Renato pode ser Ou o alvo Vasco, de... SAF, de Não, o repente. Renato pode ser alvo de crítica, o Fiorin pode ser, porque como técnico erra. A única coisa que não é burro, jamais ele botaria uma idolatria dele fora dentro do Grêmio, porque aí sim, aí iam derrubar, se ele fizesse isso, iam derrubar a estátua. Isso não. Pode ser criticado por daqui a um pouco, como os dizem, ele é um animador, ele não vê o time, ele não organiza, ele não isso, não aquilo. Embora esse ano ele organizou sim, hein? Ele pegou um grupo completamente diferente, montou um grupo, organizou o time do Grêmio. Bom, o Grêmio tem as suas limitações, evidente que tem as suas limitações, né? Mas isso jamais ele faria. Mas tem jogadores jogando fora da posição. Isso aí acaba prejudicando. Mas às vezes o que acontece? Vamos lá. O Grêmio tem dito aqui, ou seja, foram quase 50 milhões com a contratação do Carbacho e do Cristaldo, principalmente. E até agora não deram resposta. Não deram resposta. Pelo nível da contratação que foi feita. Aí. Então, aí não é uma questão não é posicionamento também, é uma questão de rendimento do jogador. O Cristaldo chegou aqui como né? Uma grande solução, o próprio Carbacho também, mas não dá resposta. São essas coisas do futebol. Agora, repito, é um craque esse Renato. Hoje, quarta-feira, até agora, não é nós, nenhum veículo, nenhum programa de debate, informação, discutiu os erros do Grêmio no Grenal, os erros do Renato no Grenal, como ele tratou esse Grenal. Tipo assim, deve ter sido, porque parecia o contrário, né? Parecia que o Grêmio tinha sido eliminado de maneira frustrante na quarta-feira, né? Ou ele veio tipo assim, o Grenal, eu vou ganhar. Não conhecia esse Grenal, parece que não conhece, né? Não, eu vou ganhar, aí vamos embora, não preciso dar coletivo, porque eu vou ganhar. O Grêmio o Ité está aí, está acabado, está depois da desclassificação. Né? Mas como diz, né, aqueles mais antigos, né, dizia aí o do Meneghete, Grenal é Grenal. Né? E o Grenal, a gente sabe, todo mundo diz, quem participou, né, Larry, é um campeonato à parte do campeonato que está sendo disputado. Né? O Grenal é assim. E aí eu sempre uso aquela frase do saudoso Ibsen Pinheiro, que era um grande frasista, né? O Grenal serve para arrumar a casa e desarrumar a casa. Não é assim quem jogou o Grenal? Né? É um outro campeonato, é uma outra motivação, é um outro jogo, né, tio? E soma-se a isso aí, eu acho que bem esse momento deu para ver no jogo de domingo. Prestei muita atenção na movimentação dos jogadores. E o menino que surgiu esse ano e foi vendido, ele faz muita falta ao time do Grêmio, porque ele era o cara que encostava no Soares, e o Grêmio ficou com 3 jogadores, teoricamente, de marcação, com o Cristaldo, que é um jogador meio-campista, que joga pelo lado ali, né? E o Grêmio sentiu muita dificuldade de fazer essa ligação com o Soares, que é o homem de referência lá na frente. Então, claro que foi uma necessidade do clube e tudo, numa venda, mas realmente o Bitelo fez muita falta ao Grêmio. Sem dúvida, né? Ele, o jogador que ele era importante. Agora, o futebol vive assim. O Grêmio está aqui um conselheiro, né? Que as finanças, numa reunião lá do conselho, né, apresentaram os números. Eu acho, Cadu, que tem um ponto também. Faz mais de... Vamos contar, deu uma saidinha ali, mas faz mais de 6 anos que a maioria das contratações passaram pela aprovação do Renato. Sim. Então, sim, tem aquela famosa lista lá. Eu não consigo entender como é que uma pessoa dirige tecnicamente um clube durante 6 anos e não consegue montar um time que tu chega e diz assim, esse time aí pode ser campeão brasileiro. Fizeram uma lista num grupo que eu participo aí, perguntando se eu acreditava. Eu, desde o início, disse que não acreditava e disse por quê.
Porque o Renato não vai ser campeão brasileiro, porque ele vai subir para a cabeça dele os resultados. E Não, subiu. mas eu acho que, como o que eu disse, a própria direção, né? Aí o Grêmio teve. Mas vamos lá, nós temos que considerar, o Grêmio chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Né? É por isso que eu digo, nenhum gremista acreditaria que o Grêmio tivesse uma campanha vindo de uma segunda divisão, reestruturando, olha, acho que 70% do grupo, 60%, no mínimo 60%, quer dizer, montagem de um time, e aí o Renato montou esse time. Então, olha, a campanha do Grêmio, no geral, é que no futebol da vida, né? A gente sempre exige e quer mais, às vezes, do que tem. Agora, a campanha do Grêmio, tu não pode desqualificar. Não tem como desqualificar um time que está aí. Fora de casa terceiro, que é péssima, né? Mas é como diz o Renato, mas aí é no geral. Aí no geral, a campanha fora de casa... Mas o geral faz parte. Se tivesse uma campanha um pouco melhor, ó, eu acho que 30%, não precisava nem ser 50%, 30%, o Grêmio faz mais de 3 meses que não ganha fora de casa. É 30% que ele tem fora de casa. Se tivesse mais 30%, seriam 60%. Eu não tenho dúvida que ele estaria lá na ponta com o Botafogo. Tem uma dúvida aí. Qual é o efeito real Renato e o efeito Soares nessa posição que o Grêmio ocupa? Quase todas as partidas que o Grêmio ganhou teve a participação mas aí tudo bem. decisiva do Soares. Mas aí é evidente que a qualidade foi o último Grenal dele, né? Agora também não sei, né? Também não sei, porque o Inter Miami foi rebaixado lá, caiu, né? Não se classificou e já está querendo emprestar o Messi. E o Messi só voltaria na outra temporada. Só voltaria na outra parado. temporada. Pois é, o Messi vai ficar sem jogar. Até teve aquele zum ali e tal. Mas não estou de brincadeira. Tem 2 times que querem ele, o Barcelona e o Nils. Pois é, mas ele já disse, e eles que querem encerrar no Nils. Como eles são muito amigos, daqui um pouco o Luizito fica e convence o Messi a vir jogar no Grêmio ano que vem. Pode acontecer. Já surgiu esse papo aí. É história? Não sei. Ele não vai poder jogar lá. Né? Eles querem jogar juntos de novo. Né? Ele já disse, o Messi, que vai encerrar jogando na América do Sul. Ou seja, mais precisamente ele quer jogar no seu time de origem, que é o Newell's Boys. Mas daqui um pouco o Messi não convenceu o Luizito para ir jogar lá o ano que vem? Sei lá, né? Bom, o que você e a gente, todos nós sabemos, o que você precisar em termos de imóveis. Vocês têm aí na Central de Imóveis, com Domênico e toda a sua equipe para lhe dar a assessoria que você precisar. Você quer vender o seu imóvel? Você quer alocar o seu imóvel? Seu condomínio para ser administrado por quem? Né? Você quer comprar um imóvel, adquirir e lá tem de todas as faixas. Dentro do seu orçamento financeiro, você tem a possibilidade de adquirir o imóvel que você tiver condições. Então, aí os contatos, né? O telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria. Olha, diversos imóveis, como eu disse, né, em todas as faixas financeiras, dentro do seu orçamento. Eu sempre faço questão de mostrar essa residência aí de alto luxo na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Nessa residência, sempre tenho dito, olha, você tem tudo que você imagina e tudo que você não imagina. Ela é totalmente completa, é praticamente, né, um palácio. Dê uma olhada aí. I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Tá aí, é um espetáculo, né? É um palácio, ou, na pior das hipóteses, um mini palácio, né? Que você, quem tiver condições, evidentemente está aí, né? Mas, repito, tem de todas as faixas financeiras que se enquadram no seu orçamento, imóveis lá, se for o caso de você quiser adquirir aí o imóvel. E essa residência, como sempre que está aqui o Santaninha diz, numa residência como essa, todo mundo fica bonito. Não tem como não ficar bonito. Tá certo? Olha só. Agora, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema aí que você teve ou venha a ter, resolva no SOS Telhado 24 horas à sua disposição. 24 horas porque os imprevistos não agendam. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for, você tenha a disponibilidade lá do SOS Telhado. Ou para lavagem também, limpeza, pensão de laje, de piso, tudo que se refere a telhados. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul, né? E o telefone para contato está aí, 51, código de área 999-626227. Repetindo, 999-626227, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí na Casa Pneu, 60 anos de qualidade, lá você tem tudo que precisa da revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, né?
E aquela promoção permanente, que é exatamente o feirão de pneus para troca de pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, fique com elas e voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques, falando internacional, né? Olha o otimismo do Kudê, né? Que é 100% de aproveitamento, que é vitória nos 2 jogos restantes aí, né, do Campeonato Brasileiro, querendo vaga na Libertadores no próximo ano. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto. Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br.
Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com o craque Larry Chaves, o jornalista Flávio Fiorin e o conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli. Nosso Dois Toques para a Baidol, lá você tem tudo na linha automotiva, né? Tem o site, o telefone, caso você queira agendar a sua ida numa das lojas da Baidol. O seu carro com aquela batidinha, seja onde for, né? Que fica feio, incomoda. Então, vai lá, resolva lá no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309, está aí o telefone, só você ligar, agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Agora, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, é na lavagem 5 estrelas, né? São 40 anos da lavagem 5 estrelas. Aquele atendimento VIP, lá você deixa o seu carro, vai buscar, espera, né? Como ficar melhor para você. Então, tá aí. E é diário, tem tempo durante a semana, até amanhã, feriado, não tem problema, né? Feriado, sábado, domingo, tá aí, sempre à sua disposição para deixar o seu carro lá, que é um espelho na lavagem 5 estrelas. Tá aí o telefone e o endereço, né? Um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Dani Lopes. Olha só, uma das casas conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o Gruta Azul Clube. Uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. Um ambiente com requinte, luxo, prazer, restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clube com noites inesquecíveis. Shows espetaculares, sorteios, surpresas. Tá aí o telefone e o endereço dessa casa que é conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Larry, olha, a vitória do Grenal serviu para mudar o ambiente, né? O Internacional já está vivendo uma outra situação. Aí vou repetir aquilo que eu já tinha falado e falo sempre, né? Do grande, saudoso Ibsen Pinheiro, frasista, né? O Grenal serve para arrumar ou desarrumar a casa. Um termo muito em uso, né? O futebol, a semana passada foi intensa em termos de futebol, né? E intensidade essa que os times do Cudê, eu que fui um cara que era contrário à saída do Mano Menezes, falei inclusive aqui, tenho que me render porque realmente ele está conseguindo o time. Eu também fui naquela porque o Mano, e até ele falou isso aí, eu tive a oportunidade de trocar mensagens com ele, falei, pô, eu me sujeitei a tudo, não tinha condições de contratar, ia ser na metade do ano, eu sabia dos problemas, jogadores chegaram, aí quando os jogadores chegaram, ele foi dispensado e veio com o D. Mas vamos lá. E bom saber que o Inter já iniciou a campanha, né, as eleições no final de ano, que o outro candidato à presidência também compartilha da amizade do Cudê. Foi o cara que foi contratou o Cudê na outra passagem. É um sinal de que pode permanecer o mesmo técnico para o ano que vem e aí manter aquele trabalho, né? Que sempre a mudança de técnico é uma coisa complicada, porque muda todos os métodos. Né? Isso. E o Cudê conseguiu, inclusive nos jogos contra o Fluminense, eu fiquei surpreso, inclusive por tudo que se fala lógico que ao final o resultado não foi esperado, mas o desempenho do time foi muito bom nos dois jogos. Vamos dizer que 75% de ambos os jogos o Inter teve uma superioridade sobre o Fluminense e ao final o que fica são os resultados, mas o torcedor ao mesmo tempo ele vê que o time está rendendo.
talvez a tal da reposição com jogadores de mesmas características, nós temos jogadores ali que é o que se vê, não tem substituto, que é o caso do Arangues e até principalmente eu acho que o Inter não tem banco. Eu acho que é uma das preocupações para o próximo ano é exatamente ter um banco de qualidade. Porque nós temos assim já temos um pouco de dificuldade na dupla de zaga quando perdemos um jogador, e nós temos principalmente os casos do Arangues e do Alan Patrick, que é o cara que organiza realmente o time, mas a gente observa, e como eu vi esses jogos, o Arangues é uma peça fundamental ao time do Inter. E os dois atacantes agora estão jogando muito bem. O Ener Valencia se reclama muito que perdeu muitos gols, mas ao mesmo tempo isso eu já tenho dito. Acho que ele tem que aprimorar. Ele é um belo centroavante, um jogador de movimentação, um jogador de drible, um jogador de arranque. Olha, mas as finalizações dele tem que aprimorar, né? A gente observando os jogos, ele causa um pânico na defesa adversária absurda. Não tenha dúvida. Mas ele está lá e ganha quase 2 minutos para fazer gols. E aí não faz na hora desse pênalti. Cada arrancada dele é não tem dúvida. Perturba com todo mundo. E assim, o desempenho no Grenal, é lógico que fica para a história o resultado, e quando se for olhar mais adiante, o resultado de 3-2 é de um jogo parelho, né? Um jogo com uma diferença de um gol, mas que o jogo, a história do jogo não refletiu no placar, porque o placar foi, digamos, sim, porque o Grêmio escapou, e aí foi muito também, como a gente falou no primeiro bloco, em relação ao Luizito. E isso é importante ressaltar, principalmente pela figura do técnico, que conseguiu com que os jogadores entrassem em campo no Grenal como se estivessem numa nova etapa e conseguissem apagar o que tinha acontecido. Isso foi talvez a coisa mais importante desse Grenal. É lógico que ao final os jogadores estavam todos exaustos, cansados, e tanto que ele substituiu de uma maneira ali para fechar, para não tomar o gol de empate. Mas você fala, como tu falou do Cudê, eu acho que tu na vida tu aprende. Ele tem até porque já teve passagem aqui pelo campeonato futebol brasileiro, pelo Internacional, agora depois pelo Atlético, agora... Teve na Espanha também. Não, mas eu estou dizendo essa filosofia dos técnicos gaúchos, de ser mais fechado, retrancado. Se ele tivesse feito isso, né, embora o futebol não tenha o ser, né? Mas o que ele fez no Grenal, onde ele estava perdendo por 3-2, aí como se fechou a casinha, botou o Gabriel, se ele tivesse feito isso lá, o Fluminense talvez ele não tivesse. Eu não sei por quê. Ou mesmo quando tomou o gol. Empatei, bom, não consegui, errei, bom, vamos lá. Aí, né? Segura e leva para os pés. O que o Marcelo disse lá no Rio de Janeiro? Olha, nós crescemos quando nós sentimos e vimos os erros, os gols desperdiçados pelo Internacional. E tem que ressaltar o seguinte, fazer uma ressalva em relação ao Cudê, porque no jogo contra o Fluminense talvez tenha faltado aquela comunicação, o cara tem o auxiliar técnico, as outras pessoas que observam, que diante das mudanças do Fluminense, que a meu ver, o Fernando Diniz, que é tão falado como um gênio do futebol, que eu não acho, ele foi para o suicídio, né? E o Inter, naquele momento, poderia ter feito modificações pontuais. Então, justamente, tem a ação do técnico de lá e tu tem que estar observando para ver o que tu vai... O Inter tomou um gol e, na verdade, o que tu falaste antes, que o Inter não modificou a maneira de jogar pensando... Então, agora chegou num ponto que vai levar para os pênaltis. O Inter tentou atacar o Fluminense e levou o segundo gol. Não dá para... Isso é uma realidade. O Inter... olha, o ambiente foi tudo pela vitória do Grenal. Agora é a sequência dos jogos. O Internacional terá aí na sequência, são 5 jogos exatamente, se é nessa ordem, mas é contra o Bahia, Santos, Vasco, Curitiba e América. Ou seja, né? Então, se ele quer esse caminho aí, que não vai acontecer, mas, ou seja, mas tá. A gente tem até um ambiente dele aí, o pós-Grenal, ele falando exatamente com o grupo, que o Internacional liberou, né, o ambiente após o jogo da vitória do Grenal. Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos, gente. Hoje é o momento de mostrar que estamos mais juntos que nunca. Que vamos a ir aí a deixar a vida. Mas precisamos dar uma alegria a nossa gente, a nossos torcedores, a nossa família, mas ao grupo também. O grupo precisa, porque fizemos todo, caralho. Fizemos todo o que podíamos. E esta é uma grande oportunidade.
Una grande oportunidad para mostrar que el time está junto, que joga un jeito. Eso, no olvide eso. Que va a jugar con el corazón, que se va a tirar de cabeza para cima de cada bola, más que joga un jeito. Es un time valiente, caralho, que joga bola a tiempo todo. Y eso que vamos a hacer hoy. Es Grenal y tem que ganar, caralho! Vai logo, sai do céu, santificado seja o vosso nome. Tá, isso aí conta muito, né? Isso foi exatamente, né, o antes do clássico, né? Eles tendo essa motivação, mexendo com o brilho dos jogadores. É um Grenal, é um clássico, tem que ganhar. Eu acho que ele é muito bom de vestiário e eu lamento, assim, nesses 2 jogos contra o Fluminense, a falta do Pedro Henrique, que teria sido uma ótima opção naquele segundo tempo para o contra-ataque. E assim, ó, e o Pedro Henrique não se falou aqui em Porto Alegre da mesma forma que não se falou sobre a lesão do Rocher. Eles foram agredidos em campo pelo jogador chamado zagueiro Bruno Alves do Goiás, o Pedro Henrique, a fratura, e o Pablo, que se jogou com as 2 pernas no estômago do Rocher. Depois dessas falhas que ele teve, que ele jogou com a luxação. E aí o cara sofrendo críticas e o Inter conseguiu esconder. Claro que tu não sabe as condições do jogador. Falhou, o jogador machucado não pode jogar. Ele não era para ele jogar e ele chegou e disse, não, eu vou jogar e eu vou pro jogo. Ele se responsabilizou. Agora, Fumagalli, sabe que eu já ouvi de muitos gremistas, viu, Fumagalli? Eu ouvi de muitos gremistas, pô, se não for o Renato, eu queria o Cudê, por esse espírito dele, né? Eu ouvi de muitos gremistas isso aí, dizendo, se não fosse o Renato, eu queria o Cudê. Eu acho que ele é um bom técnico. Ele tem erros, como todo mundo na vida. Tem erros, né? Mas ele é um bom técnico. O técnico brasileiro que mais me agrada é o Dorival Júnior. Tá? Ele volta aí. O Cudê eu acho muito identificado com o Internacional. Acho que ele é um profissional. Não, ele não tem essa identificação como sempre tem o Renato. O Renato jamais treinaria o Internacional. Mas ele é um profissional. Mas eu não, sabe... Mas eu já ouvi. Não, mas não é que vai acontecer, não é. Mas pelo espírito dele, eu vejo, ele é um treinador que tem esse espírito, um time ofensivo. Mas claro que ele tem que ser os seus erros. Uma coisa que eu acho que não ocorrerá mais na dupla Grenal é tentar pescar técnicos de ascensão no interior do estado, que faziam antes, pelo tamanho dos plantéis, pela folha de pagamento. Olha, tem muito técnico. Olha esse técnico do Juventude aí. Thiago Carpini. Olha aqui, olha o que foi vice-campeão paulista, tá botando o Juventude na Série B, na Série A. Já renovou para o ano que vem. Olha... Tem que olhar, ficar sempre na mesmice. Eu penso que poderia testar, mas eu não vejo ambiente para isso, junto à torcida, né? Não é a minha opinião, porque vários já, o Tite é um exemplo, tantos outros, né? Sim, mas como é... Filipão. Mas como é que começou o Tite? O Filipão vieram da onde? Era do Caxias, vieram do interior? Exatamente. Começou no Guarani de Garibaldi. Não, exatamente, é isso que eu estou falando. Né? Agora, eu não vejo mais... Ninguém começou lá em cima. Eu não vejo mais, nesse momento, pelo menos, essa ideia circulando no meio. Falar nisso, né, vocês acham que agora o Tite vai dar certo aí? O Tite vai dar certo? Era ele de mentiroso, que ele não ia pegar mais nenhum clube, né, no Brasil. Tu viu a bronca? Olha, o Corinthians está numa bronca danada com ele, porque ele foi campeão mundial pelo Corinthians. Sim. Né? Foi campeão da América. E o Corinthians, antes aí de acertar com o Mano, tentou a contratação dele. E ele disse, não quero, não vou treinar no Brasil, não vai ficar. E agora? Eu acho que o Tite funciona melhor em clube do que em seleção. A gente já viu que o teto dele é onde ele chega, né? Porque agora tem esse grupo, eu não sei. Ele foi uma decepção nas 2 Copas. Segue sendo a melhor. Eu acho que esse grupo do Flamengo, pelo menos as vezes que teve um ex-jogador, né, se deu bem. Foi o caso do Dorival. O Filipão o Tite é outro estilinho, né? É gravatinha, doutor, pastoral, declaração, né? Pastor, nas suas declarações, não sei, né? Vamos ver. Bom, mas o que você fica bem, e aí, tudo que você precisar em termos de ferragem, você encontra aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o Inteletregas e também o endereço da Ferragem Lampião com os nossos amigos Gilberto e João Carlos, lá, aquele atendimento VIP espetacular, né? O João Carlos, ele João tem... Carlos e o Gilberto. Eles têm uma experiência, um atendimento excelente ao cliente, é uma excelente loja mesmo. A grande dupla lá, os homens fortes lá da Ferragem Lampião. Falando em forte,
Aí é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, né? Aquele banco que está em todos os segmentos das nossas vidas, sempre facilitando, de alguma maneira, seja onde for. O meu caso de agora, olha só, Previdência 95 anos. Olha, bebês que nasceram no mês das crianças, que é esse mês, amanhã, dia 12, né? 12 de outubro, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida também, né? E o Dia das Crianças. Então, repetindo, Previdência 95 anos. Bebês que nasceram no mês das crianças ganham de presente do Banrisul, né? Quem já nasceu e quem vai nascer, né? Um aporte de R$ 95 em previdência privada para quem resgatar em 5 anos. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha só, você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor, e sempre uma loja bem pertinho de você, né? Porto Alegre, região metropolitana, e além dos quadros personalizados, diversos serviços que você tem à sua disposição lá na Clique Impresso. Como aquela promoção permanente que você tem lá, né? São 100 cartões por apenas R$ 19,00. Você pede e recebe em casa, cliqueimpresso.com.br. Bom, o Cudê, nessa sua manifestação desde ontem, desde após o Grenal, desde segunda-feira, também disse assim, olha, são 12 jogos e são 12 finais. É esse o espírito que terá nos jogadores. Serão 12 finais a cada jogo aí. Já que o Cudê está aprendendo também um pouco aqui no Rio Grande do Sul, modificou algumas coisas de quando ele esteve aqui na outra vez, ele poderia conversar um pouquinho com o Abelão, que aí o Abelão que placou aquela vez 10 vitórias. Também, mas é mais isso que eu digo, acho que como ele é um argentino, né? Treinou na Europa, tem aqueles. Porque os treinadores europeus têm outra filosofia. Lá eles não têm essa história. É o caso do Vojvoda lá com Fortaleza. Lá. Não tem essa, tem 2, 3 competições, é time reserva aqui, poupar para lá, poupar para cá. Não. O técnico europeu vai titular sempre. Tá? Não vou discutir, não vou entrar no mérito, questão física, questão de prever lesão, mas essa é a filosofia. O histórico de técnicos gaúchos que tiveram sucesso e treinaram seleção brasileira e tudo isso aí diz alguma coisa sobre o estilo do futebol gaúcho e o aprendizado que os caras podem ter no Rio Grande do Sul, com os técnicos daqui também. Agora, esse que passa a ser esse objetivo aí, e disso que tu falasse a continuidade, eu acho que quem for o presidente, se for reeleito, que é o atual, né, e foi quem for buscar o Cudê, e trabalhou com ele, quando o Roberto Melo saiu, né, porque aí veio o técnico lá do Carioca para fazer aquela... O Zé Ricardo, né? Zé Ricardo, Zé Ricardo, tá lá no Vasco. Está no Vasco. Aí, no Cruzeiro. Do Cruzeiro. Aí o que aconteceu? Aí ele contratou, mas o Cudê não podia chegar. E aí o Melo, que foi lá e contratou, fechou com ele, depois quando ele veio. Aí o Melo logo depois saiu e assumiu, né, o presidente hoje, na época do futebol, o Alessandro Barcelos. Eu entendo que o Cudê terá continuidade com a reeleição de Alessandro Barcelos ou com a eleição do Roberto Melo. Eu não tenho dúvida nenhuma. E serão somente eles dois? Sim, são os dois. Só os dois, né? Especulavam-se outros nomes? Não. Já, o registro das chapas aconteceu na sexta-feira, não tem mais. O Aquino, que se especulava que poderia ser, não, abortou aí a sua candidatura e serão os dois. Né? E eu não tenho dúvida nenhuma que os dois irão para o pátio. Né? Os dois vão passar aí no conselho e os dois irão para o pátio. Então, a continuidade... Até se especulava muito, né? Caso não fosse... E até o contrato dele foi final do ano, ele teria que ter um contrato maior, aí o presidente, até por uma questão de gestão, eu não sei se eu serei o presidente ano que vem. O contrato terá que ser até o final do ano. Mas agora eu não vejo, está encaminhada a renovação e a permanência do Cudê. Se for, a não ser que seja alguma coisa. É amigo, trabalharam junto, outra oportunidade, e quem contratou, porque acredita na filosofia e no trabalho dele, né, que foi o Roberto Melo, caso seja eleito. Bom, vamos ver o que dá. Agora, essa caminhada do Internacional, o Internacional hoje está na Sul-Americana, embora a Sul-Americana é aquele, né, como é que se diz assim? O prêmio consolação, né? prêmio consolação. O prêmio é bom, né? O prêmio... bom, melhor do que tu não está nem situação nenhuma, né? Mas vamos lá, né, Raí? Fortaleza está na final, né? Com a LDU. E o que pode acontecer? Pode virar um G8, caso o Fluminense vença a Libertadores e o Fortaleza vença a Sul-Americana. Então pode chegar, eu não sei se G8, mas provavelmente G7 eu acredito que seja, mas pode chegar a G8. Aí o Inter entrar por uma pré-Libertadores.
Libertadores. Está na Sul-Americana, é melhor que está no limbo ali, naquela zona Não do tenha limbo ali. dúvida. Tem que mandar um abraço para a nossa audiência. O Cezinha, nosso companheiro lá do grande Cezinha, Colorado lá, que como todos aí, agora estão com outro astral. Depois, tá sempre lá no barranco, né? Ele vai assistir o programa, ele assiste sempre, ele está assistindo, inclusive. Então vai lá, um abraço, Cezinha, um abraço aí. Grande figura, grande pessoa, né? Como tem os grandes gremistas, tem os grandes colorados, Cezinha também é um grande colorado. Bom, falando de barranco, como sempre, né? Quem sabe o Cezinha tá lá, tá sempre lá, né? Quem sabe, né? Ó, Barranco, restaurante de cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, é o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo que no Barranquinho tem aquelas promoções, de terça a domingo. Hoje, quarta-feira, essa que você tem aí. Você curte aonde você quiser. Tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá em outro local mesmo, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Aí, vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, né? Daí, ó. O Magali também tem o seu Kia da São Motos, né? Então, né? Gostei do Niro. O Niro é o novo carro da Kia, né? O novo carro da Kia. Passe lá para conhecer o Kia, o Niro, até porque o Jefferson que mostra aí no nosso break comercial, né? O VT, ele mesmo mostrando o Niro. E para você sair de carro novo, pode fazer uma barbada, só passar uma das revendas, né? Tem zero, seminovo, como você quiser. As facilidades do Jefferson Fusternal na Avenida Ipiranga 8113 e da revenda da Avenida Ceará 370. Então, passe lá, com certeza você estará de carro novo. Agora, as facilidades para os adeptos de duas rodas, aí o Jefferson proporciona aí na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços. Ao lado, na Ipiranga, ao lado da Kia São Moto e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Moto. 30 anos, deixa eu fazer referência, né? 30 anos aí, né, da Kia São Moto. Está aí, ó. 30 anos completando, né? Aí o nosso abraço, parabenizar ao Homem Kia, como é chamado, né? O Jefferson Fusternal e toda a sua equipe, tá certo? Bom, preço e qualidade, só tem um local, né? Tá aí, ó. Economizar é comprar bem, o slogan diz tudo. Isso você só tem no Grupo Zafra. Tá certo? Obrigado, Larry. Obrigado, Fiorinho. Obrigado, Fumagalli. Todos vocês, né? Um bom feriado. Obrigado a você também pela audiência e pela companhia. Continua na operadora onde você estiver assistindo, né? Ou na Rede Sul, ou na TV+, ou na DSTV, ou nas Três Passos, ou na operadora que você estiver. Então, continue aí com a sua programação. Então, a todos vocês, né, um bom final de noite e um ótimo feriado. E, melhor ainda, feriadão para aqueles que possam fazer. Tchau, tchau. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.